funções oxigenadas dos compostos orgânicos. Funções oxigenadas. As funções oxigenadas abrangem compostos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses átomos se ligam de diferentes maneiras, formando uma infinidade de cadeias carbônicas. E por isso, esse é um grupo enorme e bastante diversificado de compostos. Principais funções oxigenadas. Alcoolis. Possui uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Enóis. Possui uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Fenóis. Possui uma hidroxila ligada a um carbono pertencente a um anel benzênico. Éteres. Possui oxigênio entre dois carbonos. Aldehídos. Possui o grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Cetonas. Possui o grupo carbonila entre dois carbonos. Ácidos carboxílicos. Possui o grupo carbonila ligado a uma hidroxila. Estéreis. São formadas pela troca de um hidrogênio da carboxila dos ácidos carboxílicos por algum grupo alquila ou arila. Bem, dando continuidade ao trabalho, vamos às características das funções oxigenadas. Bom, as características dos alcoóis. Eles são ácidos, têm cheiro característico, uma densidade mais baixa do que a água, são incolores, inflamáveis e líquidos quando tem até 11 carbonos. Mas acima de 11 carbonos, eles são sólidos. Possuem molécula polar, ponto de ebulição alto e são tóxicos. Os fenóis são sólidos em condições ambientes, com exceção do M-cresol, que é líquido. Eles são incolores e pouco solúveis ou até mesmo insolúveis em água, mas são solúveis em bases. Uma das aplicações principais dos fenóis é como antissépticos e germicidas. As características físicas dos éteres. No estado líquido são muito voláteis, incolores e têm cheiro agradável. Não apresentam solubilidade em água, mas podem ser encontrados também na fase sólida ou gasosa. Os aldeídos são denominados de compostos carbonílicos, isso porque apresentam um grupo carbonila, de carbono, que é carbono igual oxigênio. Esses compostos são incolores, e os de tamanho inferior têm cheiro irritante, já os de cadeia carbônica maior têm cheiro agradável. Na natureza podem ser encontrados nas fases sólida, líquida ou gasosa. O grupo funcional cetona tem como característica principal a presença de um carbono secundário conectado por dupla ligação a um oxigênio. É bem semelhante ao grupo aldeído, que tem em seus compostos a carbonila na extremidade da cadeia. Bom, os ácidos carbonílicos são ácidos fracos e apresentam mais de um hidrogênio ionizado. Ali teve um erro de edição na hora de pegar as partes para juntar as informações, mas isso não influencia em nada aqui na apresentação. Mas continuando, a ionização ocorre em etapas e para cada etapa há uma constante equilíbrio. Dando continuidade aqui, os ésteres podem se apresentar como líquidos ou sólidos e dependem, da quantidade de carbonos e das condições do ambiente. Os ésteres de baixa massa molecular são líquidos incolores e, à medida que vão aumentando a massa molecular, eles vão se tornando mais viscosos e gordurosos até tomarem a forma sólida, um aspecto de cera, assim, bem puxento, preguento, sim. E os enóis, por último,
são compostos orgânicos caracterizados pela ligação de uma hidroxila a um carbono insaturado. No seminário de Química apresentar, iremos falar sobre a nomenclatura das funções oxigenadas. Durante muito tempo, os compostos orgânicos eram descobertos e seus nomes eram dados dependendo da sua origem. Mas, com o passar do tempo, a quantidade de compostos orgânicos aumentou muito. Sendo assim, surgiu a necessidade de se formular regras de nomenclaturas para esses compostos que pudessem ser aplicados internacionalmente. Então, sendo assim, foi criada a nomenclatura IUPAC, que foi criada a fim de oficializar regras a serem seguidas internacionalmente para nomear os compostos orgânicos por meio de suas estruturas e vice-versa. Então, como podemos observar na tabela que a gente apresentou aqui, cada função oxigenada vai ter a sua nomenclatura. E este é o fim do seminário. Muito obrigado a todos.